A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 10 de agosto, a igreja celebra a memória litúrgica de São Lourenço, diácono e mártir. São Lourenço, o santo espanhol, também conhecido como Lourenço de Huesta ou Valença, ele nasceu no ano de 225 e morreu martirizado no ano de 258, no dia 10 de agosto, em Roma. Ele está entre os diáconos do início da Igreja de Roma. Eles eram considerados os guardiões dos bens da Igreja e dispensadores de ajuda aos pobres. O nome Lourenço é o mesmo que Laurentanen, que significa coroa feita de louro. Era como os vencedores, eles recebiam as suas vitórias, essa coroa de louro. Lourenço, ele obteve a vitória em sua paixão. São Lourenço foi ajudante do Papa Sisto II e responsável por um centro dedicado aos pobres. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, nós vemos a preocupação dos mesmos, os diáconos, quanto ao crescimento do número dos discípulos. E os apóstolos então convocaram uma reunião e expuseram as suas angústias, dizendo: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar, servir as mesas, pois muitos dos discípulos gregos queixavam-se de que suas viúvas estavam sendo esquecidas e negligenciadas pelos hebreus. Foram escolhidos entre os irmãos homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar o cuidado com os pobres, órfãos e viúvas, ou seja, o tesouro precioso do Senhor. Esses homens foram chamados de diáconos. São Lourenço era um deles. Em 257, os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos por ordem do imperador Valeriano I. Em 258, o Papa Sisto II foi decapitado. Conta a história que, ao caminhar para o lugar da execução, São Lourenço caminhava junto ao Papa e dizia: aonde vai sem seu diácono, meu pai? Jamais ofereceste o sacrifício da missa sem que eu vos ajudasse. O Papa, comovido com essas palavras de dedicação filial, respondeu: não estou te abandonando, meu filho. Deus reservou-te provação maior e vitória mais brilhante, pois és jovem e forte. Velhice e fraqueza fazem com que tenham pena de mim. Em 3 dias você me seguirá. Depois da morte do Papa, o imperador exigiu que a igreja lhe entregasse todos os seus bens dentro de 3 dias. Vencido o prazo, São Lourenço apresentou os pobres que eram acudidos pela igreja e disse ao imperador: estes são os bens da igreja. Valeriano, então, com muita raiva, ordenou que Lourenço fosse queimado vivo. O santo manteve a alegria no momento da execução, mostrando sua profunda fé na vida eterna, no encontro com Jesus Cristo. Por isso, no momento mais angustiante de sua vida, aos olhos do mundo, Lourenço, feliz, disse aos soldados: agora pode me virar, este lado já está assado. Uma multidão acompanhava o martírio de São Lourenço, e no meio do povo, grande foi o número dos que se converteram a Jesus Cristo ao ver o testemunho do jovem São Lourenço. São Prudêncius, contemporâneo de Lourenço, ele confirmou este fato quando escreveu que o exemplo de Lourenço levou vários romanos à conversão. Ele foi sepultado no cemitério de Siriaca, em Agro Verão, na vila Tiburtina, em Roma, onde mais tarde foi erigida uma basílica em sua honra. A basílica que honra seus santos foi construída por um outro imperador romano chamado Constantino, que havia se convertido ao cristianismo. Por causa do seu martírio e maravilhoso testemunho de fé, São Lourenço ele é mencionado na oração eucarística número 1 e na ladainha de todos os santos. São Lourenço, ele é o padroeiro dos diáconos. Na arte litúrgica da igreja, São Lourenço é representado como um diácono de uma grelha
com a Bíblia na mão. Sua paixão foi escrita um século após a sua morte, mas desde o início a história do seu testemunho foi sendo passada oralmente nas igrejas e nas famílias cristãs. A igreja que o imperador Constantino construiu em sua homenagem, ela fica onde está hoje, né, a igreja de São Lourenço Extramuros. É a quinta basílica patriarcal romana. São Lourenço, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.